que são duas máquinas virtuais, uma com o servidor, com o agente do DIP instalado, né, onde esse servidor está protegido, e uma sem o agente do DIP, onde ele estaria vulnerável. A vulnerabilidade que ele possui, no caso, é uma que foi o final do ano passado, se não me engano, saiu, que é a versão do Drupal Dungeon, que foi... A gente teve, inclusive, casos de cliente que teve essa exploração. E essa daqui é uma das que a gente gosta de mostrar justamente pela questão do tempo que teve entre o patch que foi liberado também e a exploração que ocorreu no cliente. Então, deixa eu ver como é que eu vou compartilhar outra tela aqui, ó. Basicamente, o caso do cliente foi que 28 de março foi liberado o patch, né? Esse daqui foi um caso que a gente teve que fazer a análise dos logs de invasão para tentar entender o que tinha acontecido. 17 de abril foi liberado o exploit público, né, de exploração dessa vulnerabilidade do Drupal. E de 19 de abril começaram os ataques. E 21 ele foi invadido através dessa vulnerabilidade. Então, se ele tivesse o DIP, nesse caso, ele estaria protegido, né? Não teria ocorrido a exploração em si. E como é que funciona essa exploração, então? Na verdade, ele, através de um campo de formulário ali que tem disponível dentro do Drupal, ele consegue fazer a injeção de comandos, né, de dados, e ele extrai as informações e consegue também fazer post lá no outro lado, fazer requisições lá do servidor e criar arquivos e manipular os dados lá do outro lado. Então seria um RCE, né, um Remote Command Execution. Aqui na minha tela a gente tem o DIP, a tela do DIP, que essa é a máquina teste que a gente está usando, que no caso seria esse servidor com o DIP instalado, né? E a gente tem outro também, esse cara aqui, ele está na nuvem lá, na Azure ali, que a gente também usa como proteção. Esse daqui é um servidor válido que a gente tem. E que também para mostrar que o ambiente estando na nuvem, não estando local, se o servidor, não importa. No caso, esse servidor que a gente tem do DIP está num lugar na nuvem e a nossa máquina protegida está em outro local também. Mas vamos para a parte da exploração da vulnerabilidade. Eu tenho os dois servidores aqui, eu vou só compartilhar minha nova tela porque é diferente, que eu vou usar ele para primeiro fazer a exploração, tá? Que daí, no caso, a gente mostra a máquina sem o agente e fazendo a exploração. Só configurar aqui. Máquina vulnerável tem este IP. E eu vou usar o payload do próprio PHP. O Drupal, só para explicar para vocês, é um framework, né, para criação de sites e aplicações. Tem grandes corporações que usam o Drupal, tá? Tipo Tesla, NASA. É basicamente um WordPress, quase como se fosse. É para criação de sites e aplicações, páginas normais. Então aqui eu configurei só o exploit que eu vou utilizar, já tem dentro da ferramenta, é basicamente o next, next, finish, né? O pessoal não precisa fazer basicamente nada, só setar ali o target URI, que é para onde que eu vou conectar na máquina, que vai ser /Drupal. Essa daqui é a máquina sem agente do DIP. Então eu setei aqui também a minha máquina de volta, que seria esse Kali, que ele vai fazer o quê? Ele vai acessar aquela máquina do Drupal, vai executar aquele RCE, aquele Remote Command Execution, a partir daquela URL que pode fazer o cadastro do formulário de e-mail ali, né? E vai explorar e vai me trazer uma shell de reverse. Então, se tudo der certo, eu tenho que conseguir ter acesso a ele lá. Vamos ver. Tá mandando estágio 1 e ele já abriu uma sessão com
com o Meterpreter. Então, a princípio, tudo certo, a execução ocorreu. Eu vou só compartilhar a telinha lá do meu Drupal, só para mostrar que ele continua executando e funcionando tudo certo. Tá? Tipo, não, o cliente em si, o cara que foi atacado, ele nem percebe que ele foi atacado, porque ele não gerou nenhum erro para ele. Ele não deixa indisponível a aplicação. Então, o ataque ocorreu e ele não sabe nem que isso está acontecendo. E aqui na minha máquina eu já tenho o acesso. Sysinfo aqui, só para ver o que, que é. É aquela Zimbra Treina 9 lá, né, é um laboratório que a gente tem com diversas aplicações. E aqui eu posso fazer um monte de coisa em cima daquela máquina. Posso ver os processos que estão rodando aqui. Então tem tudo que está rodando, tem o Apache rodando, tem Postgres rodando, ó, com dados. Essa daqui é a máquina lá em si. E tem o Zimbra rodando também. Esse cara aqui que tem é a minha shell. Ó. Esse PHP que está rodando ali é a minha shell. Se a gente abrir aqui só para fazer o teste. Opa. Não sei se eu consigo aqui. Não sei se ele vai mostrar, senão... Ah, mostrou aqui. Ó. Ele mostra isso daqui. O que, que ele fez? Ele, a partir daquela URL, ele enviou esses comandos como se fosse uma página PHP, né? Mas inserindo esses dados lá, fazendo a criação desse arquivo lá dentro. E aí ele executou já direto lá, e aí chamou a conexão reversa para mim. Então eu estou acessando direto lá. Se eu der um shell aqui, vai mostrar o IP 192.168.188, que é a máquina vulnerável, Zimbra Treina 9. Então, a partir daqui, eu poderia fazer tudo, porque, vamos ver, copiar arquivo, ele tem, eu estou como usuário Apache, aqui eu poderia, não, Ctrl C aqui, terminar o channel, ele tem outros comandos que eu poderia dar aqui dentro, por exemplo, pegar os PID, executar comandos, fazer o upload de arquivos, procurar, apagar os dados e assim por diante, né? O pessoal... Nesse caso aqui, essa vulnerabilidade específica do Drupal, ela estava sendo explorada in the wild, que foi como o Pacheco falou, que é aquelas não divulgadas, as vulnerabilidades não divulgadas. Então, por coincidência, a equipe da Drupal identificou esse ataque acontecendo, né, e geraram o patch de correção. Mas não, ninguém havia, quem havia descoberto essa vulnerabilidade não havia avisado a Drupal para fazer a correção em si, né? Então, ele estava vendendo esse exploit, né, na Deep Web, alguma coisa assim, ou ele estava usando para fazer mineração, exploração e ganho de, de algum valor, digamos assim, né, para alguma coisa. E agora vamos ver aquela nossa máquina do Drupal protegida com o agente do Deep, o que que acontece. Vocês viram ali que eu só setei o IP, né, da máquina, 188, dei um exploit, mandei rodar e ele mandou o estágio 1, que foi fazer a exploração através da URL, e no segundo ele já me trouxe a shell do Meterpreter ali, que era para eu fazer a conexão. Com o agente do Deep, o que, que vai acontecer? Vamos setar o IP dele aqui só. É o 63, se não me engano. Só confirmar aqui. Isso aí. E o IP da minha máquina que vai trazer a shell reversa continua mesmo, então não precisa. É barra do run. Só mandar rodar e ele, na hora, ele já me deu o connection resetted by peer. Então, tipo, eu não consigo. Ele chega lá, quando ele tenta fazer a exploração, que ele passa o comando pela URL, que ele tenta fazer o post do dado na outra ponta, o agente do Deep já diz não. Ele tem a engine que faz como se fosse um TCP dump, né, grosso modo, digamos assim. Ele fica monitorando todos os pacotes que chegam no servidor, ele pega esse dado e vê que é um pacote malicioso, digamos assim, né? Só um minutinho aqui. Caiu minha sessão, mas eu logo de novo que eu quero mostrar para vocês o resultado do log que é gerado ali. Então também aqui, claro, aqui continua funcionando sem problema nenhum também, né? Não tem por que influenciar em nada na ferramenta.
Ele não para não gera nenhuma lentidão, nada, porque ele está fazendo a nível de rede, né? Ele só está fazendo análise dos pacotes que estão entrando, saindo. Só para mostrar aqui, essa máquina ela foi tem o Scan for Recommendation. Ele me recomendou fazer a assinatura de 91 regras, tá? Mas eu apliquei só as do Drupal aqui. Ah, sim, uma nova janela. Ele não está mostrando. Aqui. Ale. Beleza. Ele está mostrando aqui que eu tenho 91 regras para assinar, né? Que ele viu através do Scan for Recommendation, mas eu só procurei por Drupal e mandei ele assinar somente as do Drupal, tá? O certo, claro, é fazer aquelas ali das 91. No caso aqui, eu só para deixar mais limpo aqui, para mostrar que ele só está fazendo a proteção no caso de exploração de Drupal mesmo. Então, eu vou dar um get events aqui para pegar os eventos da última hora que aconteceram ali nessa máquina. E ele tem que trazer essa minha tentativa de exploração e também o bloqueio, o que ele fez ali. Já trouxe aqui. Tá aparecendo aí para vocês. Então, tentei 2 vezes, né, a exploração daquela máquina, bem certinho. Foram 2 vezes que eu fiz a tentativa. A origem desse evento foi avisada através do agente que eu tenho instalado naquela máquina virtual ali, e o que ele fez? Ele resetou a conexão. Então ele não me deixou fazer nenhum tipo de ação, e foi justamente isso ali. Aparece Connection Resetted by Peer, né, que foi ele lá, o meu destino que eu estava tentando acessar, que recusou a minha conexão, resetou ela, né, e eu não consegui fechar aquele túnel, digamos assim. Então, essa basicamente é a proteção que o DIP faz a partir de vulnerabilidades que tenham em aplicações. Então, ele poderia fazer ali, a partir daquele do Scan for Recommendations, inclusive, ele tem outras coisas que ele pode proteger. Então, tem desde Apache, tem Arc Server, se o cara tem alguma outra coisa, OSSEC, enfim, tem uma gama de proteção aí muito grande, né? A princípio, todos os CVEs que tem são protegidos pelo DIP. Deixa eu ver se vai funcionar a pesquisa, senão... Então tem os CVEs também. Por exemplo, saiu um CVE recente, 2019, março, né? Ele já vai estar aí. Como o Pacheco comentou antes ali, a parceria da Trend, né, com os EDI, no caso da parceria, né, deles mesmo, é quando o fabricante ali já descobre aquela vulnerabilidade que é repassado pelos EDI, o tempo de proteção dessas aplicações é muito mais rápido, né? Então demora uns 3, 4 dias e eles já têm a proteção. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele também teria a proteção, porque no momento que, apesar de não ter sido o ZDI que descobriu essa vulnerabilidade em específico do Drupal, no momento que foi lançado o patch de correção, a Trend já vai atrás para fazer a proteção de todos os agentes. Todas as ferramentas da Trend recebem essa assinatura para fazer a proteção, tá? Seja Office Scan, seja DIP, seja IMSVA, qualquer uma delas vai receber. Então, a perda é menor. Vocês viram que o prazo que teve ali para exploração foi 1 mês depois, né? E que foi lançado o exploit público. Depois de 1 mês ainda teve 3 dias, 3 dias depois do lançamento do exploit público, que foi de fato começado a utilizar a exploração de vulnerabilidades desse framework. E aqui eu tenho o EAD, até eu acho que eu vou mostrar para mostrar como ele está na nuvem. Acho que eu tenho aqui, ó, exploit EAD. Essa máquina ela não tem essa vulnerabilidade, tá? É só para mostrar que, apesar de ela estar na nuvem, ele também recebe a proteção de qualquer forma, independente do local onde ela está. Está tentando fazer
A exploração, essa daqui é uma exploração, eu nem sei o que que é. Um PHP CGI, uma injeção de código através do PHP CGI. Então, ele tentou fazer o envio, não conseguiu. Eu vou voltar lá na do Deep, vamos ver se temos aqui no Intrusion Prevention. Daí, nesse caso aqui, essa máquina aqui, ela está protegida através de 177 regras, tá? Foi rodado o Scan for Recommendation, ele tem bastante coisa aqui. Aqui foi feito o padrão mesmo, só, ok, pode marcar todas essas aí, mas a princípio ele não tem a Acrobat Reader, né? Tem alguns falsos positivos, mas não é um problema, a proteção em si é a mesma. Então, a ideia é só que ele detecte esse ataque ali também. Mesmo que ele não tenha essa vulnerabilidade, o DIP tem que tomar alguma ação. Então, ele tem que fazer a proteção. Só esperar ele dar o get events ali, pegar o que ele tem, o agente vai comunicar com o servidor. Já pegou 10:36, agora pouquinho. Então, tá aqui. O tipo de conexão, a direção está vindo, quem enviou foi o agente, a origem, né? E ele está como detect only e reset. Então ele resetou minha conexão e não fez nada. Aqui só para mostrar está o dado que foi enviado lá pelo meu exploit, que ele tentou fazer, né? Ele através da URL ali, ele tentou fazer a injeção de código e no conteúdo do código da exploração que ele tentou fazer, ele fez exatamente aquilo que o do Drupal também fez, que foi abrir uma conexão reversa com o meu servidor. E o DIP bloqueou essa tentativa, não deixando ele fazer a execução. Então, a princípio, não importa onde o teu ambiente esteja, ele vai fazer a proteção de qualquer forma. E vocês viram até ali que, apesar de cada um estar num canto, a comunicação entre eles foi rápida, né? Então, o agente detectou o ataque lá na Azure e já comunicou com o agente do Deep nosso que está na nuvem, lá na Trend. Não sei qual é o ambiente que eles utilizam, mas a comunicação, claro, não foi instantânea, mas mesmo assim foi bastante rápida, né? Então, e a proteção, sim, a proteção acaba sendo instantânea porque está no agente aquela proteção, né? Ele tem aquelas políticas ali que foram aplicadas para ele. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer esclareça alguma coisa ali. A princípio, o teste que a gente tinha para fazer era esse ali, né? Mostrar como funciona a proteção e como funciona a exploração de um servidor vulnerável e o que ocorre e o que pode ser feito, né? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer pelo microfone ali ou pelo chat também. Pode fazer perguntas sobre o console, sobre o DIP, qualquer coisa ali, tá? Alguém tem uma dúvida, nenhuma pergunta? Pessoal, o chat está aberto aí, se o pessoal quiser estar fazendo alguma pergunta. Anderson, o Luiz está perguntando ali para fazer mais teste nos servidores. Fala mais do teste nos servidores. Sim. Especificamente desse do Drupal ou de qualquer um ali? Do como funciona a exploração, o que tu quer saber ali dele? Ah, tá, agora entendi. Como funciona o teste o Risk Assessment, é isso? Ok. Tá. O Risk Assessment, na realidade, é um serviço gratuito, que quem está participando aí do webinar tem direito. É instalado um agente, se elenca aí 3 servidores que se acha, que acredita ser os mais críticos, instala os agentes na solução e ele vai rodar o Risk Assessment, aquele, né? E analisar todas as vulnerabilidades que teria naqueles servidores, que iriam aplicar regras, né?
Então, não necessariamente precisa se aplicar as regras para fazer o teste. E ele gera um relatório, pode ser servidores tanto Windows quanto Linux, tá? Ele suporta as duas plataformas. Então, quem tiver interesse em fazer, é só mandar um e-mail ali para patricia@integrasul.com.br e aí nós agendamos a realização do Risk Assessment. Porque daí nós geramos um relatório das vulnerabilidades que tem nesses servidores, né, e quão críticas elas são. Entendido? Mais alguma questão? Bom, pessoal, nós vamos estar disponibilizando a apresentação também, tá? E o vídeo. Agradecemos a participação de todos, reforçando a questão do Risk Assessment. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato conosco, acho que é bem interessante, até para vocês ver o que a ferramenta pode estar mostrando e também para ter como argumento, aí, às vezes, não só não falando na questão da solução do Deep Security em si, mas também saber o quão os servidores de vocês hoje estão vulneráveis e quais patches teriam que ser aplicados ou até como vocês poderiam estar melhorando a proteção nesse sentido, tá? Então, novamente, em nome da IntegraSul, agradecemos a presença de todos. Lembrando que nós estamos fazendo periodicamente esses webinars, tá? Nós já temos aí para o próximo mês um webinar sobre a LGPD, tá? Que o pessoal que quiser estar participando, também vocês vão estar sendo informados da data. Para estar repassando informações e vocês também poder estar trocando informações conosco, né? Não sei se o Anderson quer falar mais alguma coisa. Sim, só deixar o meu e-mail ali, anderson@integrasul.com.br. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida referente à ferramenta ou alguma outra coisa que queira saber ali, pode enviar para mim, não tem problema. E agradecer também pela presença de vocês. Só, não sei, a Simone aí quer perguntar algo sobre a LGPD, especificamente? Tá, beleza, bom, nós vamos ter um webinar, Simone, exclusivo aí, falando sobre LGPD, com certeza tu vai estar recebendo o convite aí para participar no próximo mês, e aí poderemos estar esclarecendo aí todas as dúvidas que vocês têm, e como nós podemos também estar ajudando vocês a compliance, ou seja, estar em compliance com a LGPD, né, ou seja, vocês poder estar mitigando os riscos que vocês têm aí para poder estar atendendo a LGPD. Ok? Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo webinar. Bom dia a todos aí. Bom dia.